Tudo bem? Eu sou o Felipe, esse é o Mafagafolândia, e eu vim fazer um vídeo de anteriormente Mafagafados. Como eu fiquei muito tempo sem fazer vídeo, eu vou fazer 2 vídeos desse para falar das leituras que eu fiz esse ano. Esse é um vídeo que eu simplesmente dou uma sinopse mais rápida sobre o que eu li e uma ideia sobre o que eu achei de cada livro. Bem, até agora eu falei, né, foram 14 livros lidos até agora, vou dividir em 7. Eu comecei esse ano terminando do Amos Oz, O Mesmo Mar. O Mesmo Mar, ele é um livro muito poético, ele é quase como se fosse realmente um livro de poesias, a maneira como ele é dividido, capítulos muito curtos e não necessariamente tanto aquela prosa tradicional, em que fala de um pai e um filho que estão se distanciando. Ele também tem um certo foco numa namorada desse filho, e isso tudo após a morte da mãe. Ela morre, o filho se distancia, ele vai procurar alguma coisa em outro país, se não me engano, algum lugar no Tibete, que ele foi fazer a onda dele, foi meditar alguma coisa e deixar a namorada e o pai para trás. E cada um deles está tentando, da sua maneira, se reconciliar com o que aconteceu, se reconciliar com o outro, pensar um pouco sobre a vida. E tem toda uma analogia muito bela com essa coisa da distância, com essa coisa do mar, porque eles estão exatamente separados. Depois, o Crônicas de Jerusalém, do Guy Delisle. Guy Delisle é um quadrinista. Esse Crônicas de Jerusalém era o último que eu precisava ler sobre as crônicas de viagem dele. Ele é casado com uma médica que trabalha no Médicos Sem Fronteiras, então ele está sempre viajando para diversos lugares do mundo, e ele tem um olho analítico muito legal, ele tem um humor muito satírico, como eu não canso de repetir, e todas as viagens dele, todos os detalhes, ele transforma nessas histórias em quadrinhos. Ali no Crônicas de Jerusalém, ele fica em Jerusalém, mas ele sempre dá um jeito de tentar encontrar essas outras comunidades, esses assentamentos. Ele vai ver também o lado da Palestina. O olho dele é um pouco... ele pesa mais, né, para a questão de Jerusalém, ele é mais crítico deles. E ele dá argumentos muito contundentes disso. O que eu gosto mais nessa literatura do Guy Delisle é que é sempre com muito humor. Tudo que ele critica é com muito humor, e é uma maneira excelente de enfrentar o mundo, de colocar a sua opinião. Realmente vale muito a pena, tudo que vocês puderem ler do Guy Delisle. Depois foi o Verbos Auxiliares do Coração, do Peter, sobrenome húngaro. Esse é um livrinho muito curto, não é simples de se ler, porque a linguagem é muito onírica. Ele tem uma coisa também no meio de fluxo de pensamento, de troca de personagem, troca de ponto de vista. Às vezes ele está usando um ponto de vista da mãe dele, né? O personagem escreve basicamente em primeira pessoa, mas muitas vezes ele se coloca como se fosse a mãe dele. E é um livro luto, é uma coisa meio doida, porque, de novo, como O Mesmo Mar, ele está enlutado pela morte da mãe. E esse livro é como se fosse uma digressão disso, tudo que ele estava pensando na cabeça dele, todas as histórias que ele estava lembrando, ele colocando como literatura no papel. Então é um livro muito curto, são capítulos muito curtos. Eu vou até mostrar. Todas as páginas, os pequenos capítulos, eles são emoldurados por essa faixa preta. E basicamente são coisas diferentes. Então aqui em cima a gente tem realmente meio que a história, né? O personagem falando a vida dele, né? O fluxo de pensamento do personagem. Embaixo são citações modificadas. Ou são pedaços de literatura, ou são citações conhecidas, que ele modifica e meio que faz um par com o que está escrito em cima. E cada página é isso, é uma digressão ali, um fluxo de pensamento, e embaixo uma relação com isso. Depois eu li para o clube de leitura do Leia Mulheres lá do Rio de Janeiro, que eu fui para o Rio, o Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie. Esse livro
Também vai contar sobre relações de família. A personagem principal sempre conviveu com um pai que é muito duro, ele é muito frio, ele é muito rígido e ele trata a família inteira de uma maneira muito militar, muito cruel até. Apesar dele ser um homem bom, tem sempre essa dualidade durante o livro. Ela vai crescendo e vai vendo as ações do pai. E o homem, ele parece uma pessoa boa, mas a maneira como ele trata a família, você fica sempre revoltado com isso. E ele fala sobre crescer na Nigéria sendo mulher. Ela é de uma família um pouco mais privilegiada. O pai dela tem posses, o pai dela tem dinheiro, mas ela vai ser confrontada com uma família ali que não... de uma prima dela, na verdade, uma tia, que não tem tanto dinheiro quanto ela. E ela vai se transformando com isso. Ela vai vendo a vida dela, vendo a vida dessas outras pessoas. E ela vai crescendo sendo mulher. Eu diria que o livro ele é todo permeado pela questão do feminino, como uma mulher que se impõe, que cresce, como ela está vendo a vida dela. Mas não, de novo, não necessariamente aquela coisa de panfleto feminista. Depois eu li um clássico da literatura latino-americana, um clássico da literatura fantástica talvez, mas eu pelo menos classifico assim, é o Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Pedro Páramo, de novo, fala sobre morte, sobre lidar com perda. O Pedro Páramo, o personagem principal, ele vai até uma aldeiazinha afastada, mexicana, que ele não conhece, para procurar a figura do pai depois que a mãe morreu. O pai é o Pedro Páramo. O Pedro Páramo é extremamente conhecido ali naquela aldeia, ele é uma figura notória por diversas razões, não tão boas assim. E é tudo realmente fantástico. Ele chega naquela cidade que na verdade é uma cidade morta, não tem ninguém. As pessoas que ele encontra são na verdade ou fantasmas, ou ele está na dúvida se são fantasmas ou não. Você começa a duvidar muito do próprio personagem. É um livro que eu fiz muitas marcações, eu quis copiar muitas frases dele. Ele brinca muito com essa coisa da percepção, brinca muito com essa coisa da realidade. Esses fantasmas que ele vai encontrando nessa aldeia vão contando histórias para ele, histórias sobre a vida do Pedro Páramo e sobre as histórias da formação da aldeia, sobre como era viver sobre uma certa tirania desse personagem. Eu gostei muito, eu dei 4 estrelas. E ele é um livro muito curto, é realmente, de novo, 1 ou 2 tardes você termina de ler. Mas ele dá muito pano para discussão, ele tem muita coisa, no fundo ele tem muita coisa para ser discutida, porque cada cena, cada personagem que ele vai encontrando destrincha de uma forma diferente um pouco dessa formação da vila, um pouco formação da aldeia. Noites Brancas, do Dostoiévski. Noites Brancas é uma novela quase, não sei se é caracterizado exatamente como novela, e ele vai descrever 6 noites desse rapaz. A primeira noite ele acaba encontrando com uma mulher que parece muito triste, ele começa uma conversa com ela, e nessas próximas noites brancas, né, as noites brancas da Rússia, em que o sol não se põe completamente, então, apesar de ser noite é sempre tudo muito claro, ele vai ter conversas com ela, descobrir sobre a vida dela, ele vai se apaixonando, criando expectativas. E é uma leitura muito bonita, é uma história belíssima sobre a maneira como ele conta. Virou já um dos meus favoritos também do Dostoiévski. Essa psique do personagem dele, melancólico. É o tipo de livro que eu gosto, né? Aquela coisa triste, aquela coisa pesada, aquela coisa azul. Matizada por essa expressão, por essa vida dele meio solitária. Daí ele encontra essa outra mulher que está passando por umas coisas muito parecidas, em que ele consegue fazer uma analogia com a própria vida, e ele finalmente se torna esperançoso do que vai ser a vida dele para frente, né? Ele vai pensando um pouco mais no futuro. É um livro, digamos, sei lá, sobre esperança, sobre encontro, sobre interação humana. Eu ainda vou fazer uma resenha sobre esse livro, eu tenho que fazer, é bom demais para não querer falar sobre ele. Por fim, falei na tag sobre ele, O Chamado do Monstro. O Chamado do Monstro é um livro infanto-juvenil que de maneira nenhuma é besta. O Chamado do Monstro vai retratar desse menino que está perdendo a mãe. A mãe tem câncer e passa ali por todo o tratamento dela, as dificuldades que ele
que ele tem de lidar com isso. Ele vive sozinho com essa mãe, e não deveria de maneira nenhuma, né? Ele tem muito mais responsabilidades do que um garoto da idade dele deveria ter. E além de tudo, ele está ali batalhando com os sentimentos dele. Ele batalha na escola porque ele está se tornando um garoto invisível. E é um tema muito pesado. Ele é colocado de uma maneira simples, porque o garoto começa a receber visitas desse monstro. Eu não lembro agora se é um salgueiro ou um almeiro, que é uma árvore muito antiga que está próxima à igreja que dá para a janela do quarto dele. E ele começa a ser visitado à meia-noite 15 por esse monstro. E o monstro diz a ele que vai contar 3 histórias. Que ao final das 3 histórias, o Charlie, não consigo lembrar o nome, mas ao final das 3 histórias o garoto deve contar a história dele ao monstro. Então é colocado dessa maneira lúdica, essa maneira como se fossem fábulas, né? O principal do livro é fábula e depois um pouco da história do que está acontecendo no dia a dia do garoto. Então ele funciona muito bem como literatura infanto-juvenil, mas é tão legal como ele consegue ser um livro inteligente, um livro pungente, também um livro pesado. De repente não é para qualquer ali jovem que está passando qualquer coisa, mas alguém que de repente esteja numa situação parecida seria muito bom. Ele não subestima a capacidade, eu vejo ali, de ninguém, de nenhum jovem, da leitura dele, da inteligência e pelo que a pessoa está passando. E a gente vê que mesmo para um adulto, ele coloca a história, o final da história, né, o final da jornada desse garoto, de uma maneira que consegue afetar até um adulto. Não há maneira de ver de outro jeito. Bem, então foi isso, foi metade dos livros que eu li esse ano. Tentei ser um pouco rápido sobre isso, para eu poder fazer uma resenha mais a fundo sobre cada um. E se você gostou, dá um joinha, coloca nos seus favoritos. Se inscreve no canal para continuar recebendo os vídeos. Mafagofolândia, deixa redes sociais aqui embaixo. E aí a gente se vê na próxima então.